Cara, pra tu ver, né? Vazaram o nude do Isaú, moleque. É um otário mesmo, né? Como é que o cara não consegue estar na internet, me bota o nude lá e vaza o nude? Eu, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aquele negócio que eu comprei aqui. Deixa eu ver. Ué, gente, cadê o site que eu comprei aqui? Gente, eu comprei um negócio no site que o site sumiu. Ah, não tô acreditando que eu caí nessa, maluco. Pô, o que eu vou fazer agora? Fala galera, viralizando na área! E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco sério, porque saiu um relatório na Norton Cyber Security que em 2017 o Brasil se tornou o segundo país em relação a crimes cibernéticos. É isso aí, mais de 62 milhões de pessoas foram afetadas. E para falar um pouquinho sobre esse assunto desses crimes virtuais, a gente convidou aqui o advogado Márcio Luiz Marques, que vai explicar pra gente um pouquinho. Ele que é especialista em direito digital. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Alan? Tudo Como é beleza. que está? Parabéns, pessoal. Parabéns pelo programa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Márcio, explica pra gente o que a justiça hoje caracteriza como crime digital. Então, Alan, a melhor nomenclatura é crime cibernético, porque a cibernética é uma ciência que estuda os sistemas de informação. Então, assim, o crime virtual, crime digital, não é uma terminologia muito mais adequada. Então, assim, o crime cibernético, em função da questão da ciência, da nomenclatura da ciência, ele fica mais adequado. Então, o que vem a ser o crime cibernético? É aquele que é praticado ou contra ou através de sistemas digitais. O prejuízo equivale a 0,32% de todas as riquezas produzidas no país e envolvem crimes como ataques de hackers, roubos de senha, clonagem de cartões, pirataria virtual e espionagem. De sistemas de informática. E hoje em dia, usualmente, utilizando a rede mundial de computadores. Então, não que isso não permita que você tenha outros crimes cibernéticos, como eu te falei, os sistemas de informação, que possam ser cometidos offline, inclusive. Uma pesquisa da ONG SaferNet mostrou que 20% dos entrevistados já receberam fotos de nudez. E tem alguns tipos de tipificações para esse estilo de crime, né? Explica pra gente um pouquinho quais são. Ela contempla três hipóteses. Uma que é do crime próprio, que é o próprio crime informático, o próprio crime cibernético, que ele vai ser executado contra ou através de um sistema de informação ou através de um equipamento eletrônico. Foram recolhidos telefones celulares e computadores, que vão ser analisados pela perícia. O trabalho envolveu policiais de 4 delegacias especializadas no atendimento de mulheres. Você tem o crime misto, que é aquele que você alcança um crime comum, que é aquele crime que é tipificado já, vamos botar assim, antes da existência dessa tipificação de cybercrimes, de crimes cibernéticos, mas que ele obrigatoriamente ele vai ser utilizado, a execução dele vai ser utilizada através de um sistema eletrônico. Entendi. Tipo, pra gente exemplificar, se alguém tiver, sei lá, ligado a uma máquina que a pessoa depende daquela máquina ali para a vida dela prosseguir. Perfeito. E aí alguém entrou lá pelo computador e acabou desligando aquela máquina. Então isso é um crime de assassinato que foi utilizado, sei lá, algum recurso digital ou cibernético para poder ser efetuado, né? Exatamente, exatamente. Aí ele é misto, no caso. Esse é um exemplo excelente de crime misto. Por quê? Você utiliza, é o caso, por exemplo, de bomba infusora em um hospital. Você quer causar o óbito do paciente, mas você não, ou por uma questão de segurança, ou por uma questão de impossibilidade da prática diversa do fim, né, a causar a morte, que seja feito por outra forma, você invade o sistema, invade a rede do hospital, ao qual aquela bomba infusora, que eventualmente está ligada em rede, você supera o IP dela, e você muda a configuração. Então, assim, ou você diminui a dosagem da medicação, ou você aumenta a dosagem de medicação, de modo que você vai causar o óbito. E quais são os crimes mais praticados hoje em dia no Brasil? Alan, assim, nós temos a questão dos crimes contra a honra, que hoje em dia você tem grande prática desses crimes, e às vezes as pessoas praticam esses crimes
meio que inconsciente, você não pode se escusar de cumprir a lei, mas você acaba praticando isso. As pessoas praticam um crime contra a honra quando falam mal de alguém ou imputam uma coisa assim, agora até nesse recente período eleitoral. Você dizer que o político A, B, C ou D é ladrão, que o político é corrupto, você está imputando um fato tipificado como crime. Então, assim, você, a partir do momento que você tem um fato tipificado como crime, você tem o crime de calúnia. Que dentro do crime de difamação, do crime de injúria, possa existir a qualificação de condutas se essas condutas forem utilizadas através da internet, com penas mais relevantes. Agora, Márcio, até onde vai o limite da liberdade de expressão, do cara realmente poder falar o que ele quer até chegar à parte da injúria? Então, essa aí é que é a questão. Ambos são princípios jurídicos, são princípios constitucionais que são protegidos. Só que você tem a questão da proteção à honra e você tem a proteção da liberdade de expressão. A proteção da honra é um direito pessoal, é uma garantia individual, e isso está intrinsecamente ligado até mesmo do princípio da dignidade humana, que é uma das condições, uma das cláusulas pétreas da Constituição. Então, o exercício da liberdade de expressão, ela não, por mais que às vezes possa ser tênue esse limite, mas ele é limitado. E a limitação é o quê? A partir do momento que você não transgride, você não extrapola o direito de outrem. A jornalista Rose Leonel, de Maringá, no Paraná, foi uma das primeiras vítimas de pornografia de revanche de grande repercussão no Brasil. Tudo começou quando ela terminou com um namorado, depois de 4 anos de relacionamento. Você vai entrar naquela questão de se uma pessoa pública teria a mesma proteção à sua imagem, à sua honra, que uma pessoa física comum. Então, assim, essas condições, elas são muito analisadas pontualmente, caso a caso. Nós tivemos agora, recentemente, a condenação do Danilo Gentili em relação ao crime contra a Maria do Rosário. Só que ali ele fez os tweets e aconteceu uma peculiaridade, porque ele só foi condenado depois dele ter sido notificado inicialmente para retirar o tweet e ele não fez. Então, assim, não foi feita uma condenação automática, não houve uma censura imediata. Houve um procedimento anterior, ele foi notificado, ele se recusou a fazer e aí sofreu a sanção penal. Rufe os tambores, o que será que é? A partir do momento que se banaliza esse critério, se banaliza esse controle da liberdade de expressão, você tem um cerceamento da sociedade. Isso é muito perigoso. No Estado Democrático de Direito, isso é muito perigoso. Então, assim, é algo que a sociedade como um todo tem que estar muito atenta. Que nesse aparente conflito de princípios constitucionais, como é que a sociedade vai se balizar? Então, nós temos que ter muito cuidado com a dinâmica da utilização da proteção à pessoa com o cerceamento da liberdade de expressão e de informação que a sociedade tem direito. Márcio, na sua opinião, esse tipo de crime, ele aumentou no Brasil? E se aumentou, por que você acha? Os crimes eletrônicos, os crimes cibernéticos, eles não são só necessariamente os crimes contra a honra. Cada vez mais as quadrilhas vêm se especializando em crimes econômicos pela via cibernética. Então, assim, aquela ideia de que o cracker era um garoto espinhento que ficava no computador de casa invadindo site por diversão, isso aí não existe mais. A polícia de São Paulo prendeu uma quadrilha que aplicava golpes em pessoas que vendem produtos pela internet. A polícia desarticulou uma dessas organizações responsável por um prejuízo que ultrapassa 14 milhões de reais. Hoje em dia você tem quadrilhas extremamente estruturadas para cometimento de crimes, com das fraudes mais diversas. Até um outro tipo de aspecto também de crimes que acabam sendo
sendo extremamente praticados na rede, mas que são subdimensionados em termos de seus registros, porque são crimes de ação privada, são os crimes contra a propriedade material. 6 golpes e crimes clássicos da internet. 1. O príncipe nigeriano. Ah, o príncipe nigeriano. Começa assim: você é o escolhido, sabe-se lá por quê, para ser o herdeiro da fortuna de uma realeza africana. Mas a grana não pode continuar em um país politicamente instável e você precisa cuidar dessa bolada. São os crimes de pirataria de marca, falsificação de roupa, de coisa. Queria ver óculos de sol? Um modelo específico? Pô, queria um que fosse bonito, né? Mas também que fosse barato e ruim. Olha só, eu tenho esse aqui, ó, que cega. E são os crimes de direitos autorais. Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você. Um filme pirata. Parece um vendedor de droga, né? Olha o que o gênio do seu pai trouxe, filho. Um filme pirata. E você tem principalmente compartilhamento indevido de obras literárias, você tem de vídeos, você tem de filmes, você tem de jogos. Baixa filme, baixa música e aquele PDFzinho, é pecado ou não é? A grande motor da pirataria, vamos dizer assim, foi o Napster, que era um sistema de troca de arquivo de pessoa a pessoa, que na década de 90, que acabou por comprometer em muito a própria indústria fonográfica. Hello? Hey, frat boy. What the hell do you think you're doing, man? Holy crap! Do you know who you are? You're freaking Lonzo from Metallica. I love everything you do. Well, except for that bad show you hosted. You know what? Maybe I wouldn't have to whore myself out if you kids didn't steal my music. Whoa. We're not stealing, okay? We're just sharing with each other, you know? Houve uma mudança da realidade dessa indústria. I'm starting to like this whole sharing thing. Hey, boys! Brody just stole my car. Not the Pinto! Napster. Sharing's only fun when it's not your stuff. Essa prática, ela mudou a realidade da indústria. Como, por exemplo, hoje os serviços de streaming, eles mudaram a indústria do audiovisual. Exato. Então, assim, os grandes estúdios de cinema e tudo, eles foram acabando se adaptando a isso. Tem uma questão, por exemplo, a questão dos videogames, né? Acho que a pirataria, já tem até alguns documentários sobre isso, não que seja algo bom isso, tá? Mas a pirataria, ela acabou sendo uma grande alavanca para inserção de videogames, por exemplo, no Brasil. Porque o cara que não tinha o dinheiro para comprar aquele videogame que era caro, sei lá, pagar R$200 numa fita, ele tinha ali acesso por R$10. E as empresas foram mudando. Hoje em dia, o cara ele já tem um acesso melhor a uma grana e tal. E aí as empresas começaram a colocar esses jogos online, que você só consegue pagando mesmo de fato. A pirataria caiu, o mercado já estava inserido aqui no Brasil. A pirataria caiu, você quase não vê mais jogos online. Então, você acha que as empresas também vão se adaptando a isso? Sim. Hoje, como você bem citou, antigamente você comprava as mídias em CD. Hoje em dia você tem online. E um outro grave problema, principalmente nesse nicho de jogos eletrônicos. A indústria de games, hoje em dia, ela é bilionária no mundo inteiro. É outra situação também que acabou aquela coisa que era só o nerdzinho que ficava lá sem fazer. Não, hoje em dia você tem jogadores profissionais, você tem gamers profissionais. Esses encontros de jogos, eles são um evento que movimenta milhões e milhões de dólares e uma indústria bilionária. Por quê? A indústria foi se adaptando para não morrer, para não sucumbir. Só que assim, no Brasil, ela é uma indústria que ainda tem uma carga tributária extremamente alta. E isso é um dos fatores também que acabam descambando para a pirataria. Sim. É por conta dessa avalanche de impostos que a gente tem sobre a linha produtiva e que acabam gerando esse afastamento. Não que isso justifique, mas que acaba explicando o porquê desse mercado paralelo. Ei, caramba, travou, pera aí.
Opa, peraí só um instantinho. Aê, consegui. Voltou. Como é que tá a questão da legislação brasileira em relação aos crimes cibernéticos? Ela evoluiu também, se adaptou a isso? Sim, se adaptou, ela vem em evolução. Em termos de direito penal, você não pode usar de analogia. Por quê? Para evitar um uso arbitrário, um uso subjetivo da norma penal, porque a norma penal, ela em qualquer sociedade, ela é a última ratio, ela é a última barreira que a sociedade enfrenta, que o Estado Democrático de Direito enfrenta para poder frear e fazer a pacificação social. Então, assim, se você já parte de cara criminalizando tudo, você tem um Estado policialesco. E isso, até às vezes, em termos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, isso é inviável. Uhum. E até fora os outros custos acessórios que isso vai gerar para o próprio sistema mesmo, penitenciário, sistema legal. Então, a norma penal ela tem que ser a última fronteira. Antes disso, você tem que brecar alguma conduta que seja lesiva na esfera civil. Você tem que brecar com as ferramentas de ilícito, de descumprimento contratual ou de responsabilidade extracontratual, quando alguém causa um dano a outrem que não tem um vínculo contratual. Então, assim, essa é a barreira que a sociedade, é a primeira barreira que a sociedade usa. Se isso não for suficiente, é que se passa, ou pela reprovabilidade da conduta, que se passa para a norma penal. Então, assim, só que tem algumas práticas, por exemplo, a questão do stalking. Você hoje, o stalking o que é? Aquela perseguição sistemática. Sim. Você não tem um tipo penal específico de stalking. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela conduta, dependendo do caso concreto, dependendo das provas que forem feitas, você vai pegar aquilo, vai adequar a conduta do agente para ver se ela é enquadrável em um crime. Então, assim, por exemplo, se esse stalking for em função de uma relação amorosa, você tem a proteção da Lei Maria da Penha, que você consegue enquadrar na violência psicológica contra a mulher. Entendi. Então você tem uma proteção penal para uma conduta, que é uma conduta que seria uma conduta que ela pode ser, aí entra a situação crime misto e crime comum, que ela pode ser praticada um crime comum, a pessoa está numa festa, aí o stalkeador vai lá e está presente. Né? Perseguição. Exatamente, é perseguição sistemática. Pode ser, de repente, colocada para um adulto que fica seguindo uma criança e aí isso já vai, de repente, para um outro tipo de aplicação de lei, né? Exatamente. Agora, por exemplo, se for uma questão de meramente uma perseguição que não tem esse aspecto de uma relação amorosa prévia e não seja em função de gênero, ou seja, uma proteção específica à mulher, você poderia ter, no muito, uma contravenção penal do artigo 65, que é algo que dá prisão simples de um mês, que isso na prática é nada e coisa nenhuma. Só que isso pode causar uma violência sobre a pessoa, a vítima, muito grande, inclusive dependendo até de como é que seja a estabilidade emocional e psicológica, psiquiátrica da pessoa, pode até estartar uma síndrome do pânico. Falei, eu vou ficar aqui e vou enfrentar tudo que tiver que enfrentar, porque eu tenho uma filha para criar e eu não posso abandonar ela, porque assim, eu nunca, em momento nenhum, pensei em me matar por ela, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa comigo, quem ia sentir era ela. Márcio, explica pra gente como é que é esse processo investigativo, quando ocorre um crime cibernético. Então, Alan, a grande dificuldade de você fazer a investigação do crime cibernético é que, às vezes, ele não se perpetua durante muito tempo. Por exemplo, um vídeo é vazado e ele é disseminado e a postagem original é apagada. Então, assim, o timing disso é muito rápido. E aí entra o problema da legislação brasileira, que nesse aspecto da formação, da obtenção de dados
para fazer a persecução criminal, para fazer a punição, ela é bem mais lenta. Ele mesmo mandava e-mails para a diretoria falando assim, como que vocês podem ter uma funcionária desse padrão aí, sabe? Ele mandava e-mails assim, anônimos. Durante vários anos, Rose tentou provar na justiça que o ex-companheiro havia publicado as fotos. A jornalista só conseguiu a ajuda de um perito digital depois de contar sua história em um programa de televisão. O Marco Civil da Internet, no seu artigo 10, parágrafos 1º e 2º, ele dá essa dinâmica de que você por uma questão de proteção de dados do usuário, a parte interessada ela vai ter que solicitar via judicial que seja oficiado o provedor de serviços, por exemplo, o Facebook é um provedor de serviço, para que ali seja fornecido o dado do IP, do Internet Protocol do usuário. De posse desse protocolo, e não basta só o número, aí fica uma dica, você tem que procurar sempre o número do IP e o horário GMT, o horário do fuso horário de utilização, porque o IP normalmente é um IP dinâmico. Então você conecta, desconecta, você muda o IP. Então você precisa saber exatamente qual era o protocolo de internet que estava sendo utilizado e qual era a hora que isso estava sendo utilizado. De posse dessa informação, você vai procurar o provedor de conexão, lá a Velux, a Virtua, entendeu? Aí você vai pegar e falar assim, olha só, eu tenho esse IP aqui, aí isso é um outro pedido judicial. Caramba. Aí você tem esse IP aqui, e eu preciso dos dados cadastrais. Você não acha que é muita lentidão para... Exatamente. Sabe, é porque a informação na internet, o bandido corre assim, cara. É muito dinâmico. Quando a questão é de conteúdo sexual ou de pedofilia, alguma coisa ligada a menor, essa medida é muito mais célere. Você pode oficiar diretamente o provedor de é mais rápido. Exatamente. Aí a própria autoridade policial pode, o Ministério Público pode, tudo. Os casos de sexting, troca de mensagens de nudez ou relação sexual por mensagens de texto, e de grooming, expressão inglesa usada para definir a estratégia usada por pedófilos na internet, tem crescido no Brasil como um todo. Hoje em dia já existe uma delegacia para isso, assim como a gente vê a delegacia da mulher, a delegacia do idoso, já tem uma para crimes cibernéticos? Existe. E aí o que é prudente? Qual o procedimento que o cidadão pode ter para poder já ir municiado? Quando você for à delegacia, ou a especializada ou a delegacia local, é importante que você já vá com as provas da ocorrência do delito. Por exemplo, se isso estiver hospedado num site, você copia o URL, que é aquele endereço todinho ali, mas tem que ser todo mesmo, com todos os números, símbolos, porque é através da identificação exata da URL que você consegue pegar e identificar o conteúdo. As pegadas do cara, né? Exatamente. Se genericamente for feito o pedido para que seja suspendido o compartilhamento de todos os vídeos que apareçam fulano, judicialmente, isso historicamente não é assim. O melhor dos mundos nisso, Alan, é você fazer uma ata notarial. É você ir a um cartório, aí o tabelião vai abrir o site, vai fazer uma ata, vai registrar o que ele está encontrando ali. Procurei um advogado conhecido meu e ele me disse, Rose, eu te oriento para que você faça uma notificação no cartório. E foi o que eu fiz. Essa notificação dizia que eu soube do plano dele de me expor na internet. E qualquer exposição minha na internet ou em qualquer meio de comunicação, em qualquer lugar no mundo onde houvesse uma exposição minha, ele seria responsabilizado criminalmente e civilmente. Por quê? Isso daí é uma prova pré-constituída, ela tem fé pública. Então ela não vai ser, por exemplo, rebatida pelo contraditório. De dizer, não, isso aí não existiu. Bruno foi vítima de comentários ofensivos e teve uma foto em que aparecia nu, divulgada no Secret. Era uma foto íntima que eu tinha tirado para questões íntimas e únicas, sem intuito de divulgação. Não sei como isso foi parar nas mãos de outras pessoas. Ela se encontrava no meu computador e no meu celular. E detalhe, isso é importantíssimo, principalmente para as vítimas. A culpa nunca é da vítima. Sim. Ainda que haja esse tipo de postagem, ainda que a pessoa mande um nude, a culpa nunca é da vítima. Então, assim,
a prática de sexting, que é desse envio de material com conotação sexual, íntimo e tudo, isso é uma prática que o preferencial seria não fazê-lo. Sim. Mas se fizer, não dá direito ao receptor ou qualquer outra pessoa que tenha acesso a isso a divulgar ou a utilizar. Então é isso, gente. Márcio, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente sobre esse assunto que realmente tem que ser debatido. E se o pessoal quiser saber mais informações, como é que faz? Alan, tem um canal, um site, uma organização sem fins lucrativos que trabalha há 13 anos com esse tipo de combate a práticas que são não necessariamente criminosas só, mas são práticas que são ilícitas, são práticas que causam dano e eles combatem, e assim, é um trabalho perfeito. É da SaferNet, é www.safernet.org.br. Eles já fizeram a avaliação de quase 5 milhões de denúncias e tomaram providências em grande parte delas. Então, assim, é um canal e eles têm programas de educação digital, eles têm programa de acolhimento de procedimento. É realmente uma organização que merece ser divulgada e merece ser... Ela acolhe a vítima. Legal. Desses crimes. Então, Márcio, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente do Viralizando. E você que está em casa, se quiser rever o programa ou então ver um outro programa que você perdeu, vai lá no YouTube da TV Brasil, procura lá Viralizando, que eu sei que teve muitas informações bacanas aqui que você com certeza vai querer rever. E lá no Facebook também tem a nossa página. Deixa uma curtida lá para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no programa. Valeu? Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau!